Olá, eu aqui de volta no meu programa Na Real, buscando aí pessoas incríveis no dia a dia, que me ensinam, que me inspiram, para trazer também para o meu público aqui do meu podcast. E hoje eu estou com uma querida amiga, Vera Mello. Oi, Vera, bem-vinda! Obrigada, Sandra, pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Você sabe que eu sou sua fã. Te E eu acompanho aí sua! de perto. Que E bom que a eu gente sua! conseguiu. Que bom que estamos aqui. Conseguimos. Que bom, né, Vera? A Vera eu conheci através da Ana Paula, né, uma querida também arpaste, também uma pessoa super engajada, né, no papel da mulher, na liderança feminina. E eu falo que a vida vai dando presente para a gente, né, Vera? A gente vai reencontrando, encontrando pessoas especiais que no primeiro contato já conecta tão fortemente com a gente. Eu acho que a nossa relação foi um pouco assim, né? É verdade. E a Ana é muito inspiradora, né? Ela inspira a gente. E no final das contas, quando nós nos encontramos, existem afinidades, né, Sandra? E eu com você foi assim meio que instantâneo, né? Eu senti isso, assim como outras pessoas que também fazem parte do grupo, mas algumas já eram conhecidas, você eu não conhecia, né? E Exatamente. muito boa Muito essa bom. nossa troca. Eu fico muito feliz de estar Exatamente. aqui contigo agora. Eu também, o prazer é todo meu. E até gostaria que você se apresentasse um pouco, Vera, para quem está ouvindo a gente, quem é a Vera Mello, o que ela está se dedicando hoje, compartilha com a gente. Então, vou começar do comecinho, mas vou tentar ser sintética, porque eu digo que são muitos anos de praia já, sabe, Sandra? Eu sou Vera Mello, sou psicóloga, formada pelo UFRJ, e aí eu gosto de já trazer o meu diferencial, não satisfeita com a psicologia ocidental, eu fui estudar psicologia oriental. E fiquei ali muitos anos, e foi uma transformação enorme na minha vida, e isso tudo eu compartilho atualmente, não só com os meus alunos, com os meus clientes, com os meus mentorados, porque tem toda uma vida acadêmica. Aliás, mamãe falava que eu sempre estudava sozinha, que ela nem precisava me mandar estudar, e até hoje eu sou assim, eu sou uma eterna aprendiz. Então, depois do mestrado, veio a neurociência veio antes, aliás, né? Que foi assim um encantamento. Eu realmente, depois de estudar psicologia, fiquei completamente encantada pela riqueza de conteúdo e conhecimentos que a neurociência nos traz, né? Poder entender o cérebro em funcionamento, a cores ao vivo em tempo real. Bom, e isso tudo eu vou juntando no meu trabalho. E mesmo lá na psicologia oriental, só para chegar no hoje, eu já peguei uma vertente que se chamava, e ainda se chama, a excelência da realização no trabalho. Então, eu acredito demais nisso. E eu peguei esse conhecimento, né, e também o levei para a prática, porque sem a prática o conhecimento é só conhecimento, porque eu precisava para mim. Eu brinco e falo sério, era a minha crise dos 30. E isso me fez um bem tão grande, Sandra, sabe? Assim, que eu compartilho com muita satisfação, né? E a própria psicologia oriental fala que é uma responsabilidade quando você absorve um conhecimento e ele te faz bem, é da nossa responsabilidade, no sentido mais positivo da coisa, compartilhar. Então, é isso que eu faço. Eu mentoro carreiras há muitos anos e me intitulo, né, psicoterapeuta da vida profissional. Nós temos várias vidas, né? Não que eu não abarque tudo que contém a vida profissional, porque no fundo ela contém o ser humano, né? Com as suas emoções, com as suas mazelas físicas, né? Com as suas questões psíquicas. Então, é esse ser humano inteiro com o qual eu trabalho. Que lindo e tão necessário, né? Essa psicoterapia do trabalho, né? Essa coisa de olhar o ser humano dentro da organização. Muito Isso. feliz de você estar aqui, Vera, para trazer um pouco esse conhecimento para a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí você falou várias coisas na sua apresentação que me despertaram grande interesse. A gente tem a mesma faixa etária, somos cariocas também, né? E a gente vem de uma história onde a mulher achava que ela só poderia ser feliz no trabalho ou na vida pessoal. E os homens também um pouquinho. Então tinha aquela crise, né, de identidade, onde eu vou investir, o que eu quero para mim. Como esse é seu tema, como é que você vê realmente essa mudança de comportamento? As mulheres de verdade
estão buscando as duas coisas, ou ainda existe aquela culpa, aquele peso, mas, ao mesmo tempo, sem abrir mão das duas carreiras, carreira de pessoa e carreira de profissional, posso falar assim? É claro. Olha só, curiosamente, né, Sandra, 3/4 dos meus clientes são mulheres, né? Olha, E normalmente mulheres à frente, né? Assim, mulheres que estão aí avançando muito bem no mundo do trabalho. E é interessante como eu vejo a diferença, a mulher entre 20 e 30, a mulher entre 30 e 40 e a mulher entre 40 e 50. Né? Então, dá para sentir essa evolução de mindset mesmo da mulher. Né? Aquela que no passado, eu digo século passado, mas ele está tão aqui pertinho da gente ainda, né? Que era que o ideal, o sonho era a família. Né? Era o casamento, aí depois a família. E como isso vem mudando, porque essa garotada entre 20 e 30 está priorizando, e aí eu falo garotada com maior carinho, né? Porque eu já posso falar dessa forma, e especialmente as mulheres, como você trouxe agora, elas vêm priorizando essa estabilidade, sabe? Porque falar de saúde financeira, falar de você estar bem profissionalmente, né? Significa você estar com aquela parte da sua vida já bem organizada para poder pensar, né, em se dedicar a talvez uma família, talvez filhos, algumas nem querem mais, algumas não têm esse desejo, né? Então, assim, o quanto a mulher vem mudando em tão pouco tempo, né, Sandra? A gente demorou tanto tempo para queimar sutiã, né? verdade. E você acha que isso está acontecendo porque o homem também mudou o comportamento dele para melhor, inclusive, né? O homem hoje ele quer ser pai, ele também quer ter qualidade de vida, ou foi um efeito um pouco efeito estufa de tudo, né? Ou seja, da mudança do mundo, da tecnologia, enfim, como é que você coloca essa busca das mulheres, essa mudança comportamental? Você fazendo essa pergunta me vem assim muito claramente, né, o quanto o homem vem mudando a partir das mulheres, sabe? Assim, porque de repente houve um avanço, houve uma velocidade maior, né? Por conta de tudo isso que a gente está vivendo. O tempo é outro, né, Sandra? Eu sempre falo, o tempo do relógio É ele é o outro. mesmo, né? Tem aí É, microsegundos que dizem que, né, o tsunami provocou, mas a gente sabe que o tempo é outro, né? é. Então, eu acho que as mulheres elas pegaram uma velocidade que não tem volta, né? E isso está, lógico, que provocando nos homens, né? Eu diria que, peraí, eu preciso acompanhar essa mulher. Que bom, né? Será que acho que ela está certa? Ela está dando aqui alguns indícios para eu repensar também a minha vida, né? A minha carreira. É verdade. E aí o mundo do trabalho vem mudando demais, né, Sandra? E assim, eu tenho, estou com uma turma agora, uma turma assim, mais saúde, né? Médicos, enfermeiros, donos de clínica, de hospital. E é uma turma de quase 40 pessoas, né? Online, isso também é maravilhoso, né? Eu já sou professora online há muito tempo, mas agora a gente ganhou um outro, né? Um outro quilate, as pessoas dão muito mais valor, podemos chamar Sim, dessa forma, porque viram, né? O valor que tem. Imagina, tem pessoas do Brasil inteiro dentro de sim. uma sala de aula. É muito rico, É né? muito Quanto que rico. presencialmente eu poderia, né? Mas não E é aí qualquer um que toca isso, né? Tem que ter é muita verdade. experiência e habilidade como você. É verdade, Sandra, porque eu sou professora online desde antes da pandemia, né? As Então, pessoas estão começando agora por conta da pandemia. Eu já tenho essa expertise mesmo. E aí a gente vem conversando muito. Imagina, eu tenho pessoas do Brasil inteiro, eu tenho pessoas com diferentes funções, desde o proprietário até a enfermeira, né, o dono do hospital, até sei lá, instrumentadora ou administradora da clínica, é muito diverso, mas o que nós estamos conversando sobre a importância da saúde, né? Da saúde física e da saúde mental.
E aí, quando eu trago o ponto saúde mental, como essas pessoas que talvez estejam indo de... Eu estive olhando a faixa etária, que está indo de 25 até 65 anos, eu tenho em sala de aula. Nossa, bem grande esse espectro, né? E é muito rico, né? É uma diversidade assim de opiniões, de informações, de pensamentos, né? E aí essas pessoas vêm se dando conta o quanto elas não têm cuidado bem, não só elas, como as empresas às quais elas pertencem ou são proprietárias da saúde mental, que é tão importante, né? Elas são pessoas que cuidam da saúde, e quando falamos de saúde, ainda tem essa... Ainda existe um estigma, vamos falar dessa forma, porque é verdade, né, Sandra? Falar de saúde mental parece que você está falando de uma coisa completamente separada do ser, e não é. Nós somos um ser inteiro, a mente, o corpo. E aí, Sandra, quando eu começo a falar, é um problema. Maravilhoso. E aí eu fico muito feliz, eu já falei isso em sala de aula, e vou falar aqui para você e compartilhar com quem vai nos ouvir, de entender que a neurociência agora comprova, né? Porque aí estamos falando de ciência, e ela não vai falar de coisas que ela já não tenha pesquisado e comprovado, ela comprova coisas que eu já estudo há muito tempo, como a inteireza do ser, né? Então, assim, não existe mais isso. Peraí, você deve lembrar, você, então, dentro das empresas todas que você viveu, você deve lembrar desse momento que as pessoas falavam, não, eu deixo meu pessoal lá fora e meu profissional é que entra. Nossa. Até eu já falei isso, você acredita? Para ser aceita. Era estagiária, era nova, eu tinha que falar, né? Não, deixei meus problemas lá fora. Pois é. E aí a neurociência vem e traz né? Foi a primeira especialização que eu fiz, depois da psicologia, foi a psicoterapia corporal somática. O quanto mente e corpo estão completamente interligados, né? Pois é, e eu era lá estagiária, ouvia, né, o galo cantar, como a gente dizia antigamente, alguém falando isso e achava, nossa, é o máximo, então também estou deixando minha vida pessoal lá fora, meus problemas. Só que não, né? A gente sabe, eu gostei de você falar da inteireza do ser, e isso vai muito ao encontro da minha crença no líder, né, Vera? Porque o líder, o gestor, acha que ele vai fazer um curso de liderança, ele vai entrar numa máquina e ele vai sair um líder maravilhoso lá na frente. Só que, como você colocou muito bem, a gente é um ser integral. Esse ser integral, antes de pensar em liderar, ele tem que se cuidar, tem que se liderar, né? Liderar a si mesmo, para que ele possa, sim, conseguir olhar para o outro, né? O que você acha disso? E acho que você tem aí um repertório bacana para compartilhar, né? Então, Sandra, eu tenho falado muito sobre autoliderança, sabe? Porque eu sou fiel escudeira do autoconhecimento. Mas quanto mais nós nos conhecemos, quanto melhor nos conhecemos, mais facilmente podemos transformar aquilo que é necessário, né? Porque tem coisas que são um potencial que você só precisa fortalecer. E a neurociência explica muito bem esses circuitos neurais que nós fortalecemos, né? Só que muitas vezes você esquece que, peraí, você também tem lacunas, né? Tem teorias que focam nas forças, tem teorias que focam nas lacunas, eu foco nos dois. Né? Porque o autoconhecimento é essa base estrutural para você entender como evoluir, como avançar. Né? E a autoliderança é um tema que a gente quase não traz, né, Sandra? Porque a gente fala de liderança, de compaixão, de cuidado, mas a gente não fala de autoliderança, de autocompaixão e de autocuidado. Porque você só vai dar aquilo que você tem. Você só precisa oferecer aquilo que você tem. Se você não tem, eu começo falando de motivação, Sandra. Motivação está sempre dentro das minhas aulas, claro, né? Porque aí é o motor, né? É o que leva, né? É o gerador de energia, né? Então, a motivação ela é muito importante, mas eu sempre... Eu já chego falando, olha só, vou começar pelo fim, tá? Ótimo! Olha só, ninguém motiva ninguém. Exato, ninguém motiva ninguém. Você vai estimular positivamente a motivação intrínseca que é do outro, né? Exato.
E eu já tive experiências, né? Você também deve já ter tido muitas, né, Sandra? De possibilidades de motivar o outro e dar com os burros na água, né? Eu já vi muitos Muito. gestores, né? Eu gosto de usar até, Vera, quando eu falo do Tim Maia. Ele tinha uma música, ele fala, me dê motivos. É bem isso a motivação, né? A gente cria situações que pode ou não suscitar no outro aquela vontade, né? O desejo. Faz sentido, né? O Motivo, filósofo Tim Maia. adoro, adoro. O motivo para ação, né, Sandra? Eu sou gestor, Exatamente. ele falava uma coisa incrível, e até hoje eu levo para a sala de aula. Ele falava, e quando me chamam para uma disciplina, por exemplo, né, assim, e falam de retenção, e aí eu sempre coloco essa minha fala, porque eu aprendi isso com uma pessoa que falava que ele não estava preocupado em reter as pessoas. Ele estava preocupado em fazer com que aquela empresa que ele estava presidindo fosse a melhor para que as pessoas quisessem estar ali. Né? Isso é Exatamente, concordo. maravilhoso, né, Sandra? Maravilhoso. Também não acredito em retenção. Quando a gente está falando em retenção, é porque já não fizemos o dever de casa, né? Exatamente. E aí, quando as pessoas. Uma né, dos meus temas é saúde corporativa. E aí, muitos exemplos trazemos, e aí eu sempre brinco que as salas de descompressão elas são uma bandeira só, né? Quer dizer, você comprime, aí você faz uma sala para descomprimir. Não tem sentido. Não tem sentido. E que ótimo que você trouxe esse ponto da saúde mental. E aí tem 2 pontos aqui que eu queria trazer com você, que você tocou no assunto. Um, que você está com um time aí, uma turma só de profissionais da saúde. E aí a queixa é sempre a mesma, mesmo com esses profissionais, ou seja, estamos preocupados com a saúde mental no trabalho, mas se eles são os líderes, a questão não é preocupar, é o que eles estão fazendo, porque as pessoas atribuem à cultura, ao CNPJ, um problema que, na verdade, está na mão da liderança, correto? Corretíssimo, Sandra. E sabe o que acontece? Eles ficam, inclusive, um pouco frustrados. Por quê? Porque lá na empresa a gente já faz isso, a gente já faz aquilo, a gente faz isso também, a gente faz mais isso, mas eles não estão satisfeitos. Ou seja, mesmo assim, o turnover é altíssimo. E aí eu ouço, né, acolho e fico pensando quantas motivações extrínsecas, né? Quer dizer, tudo aquilo que tem valor durante um determinado tempo. É volátil, a motivação extrínseca é volátil. E assim, essa busca, né? O que motiva cada um? Isso dá trabalho, né, Sandra? Isso demanda tempo, e isso demanda também um interesse genuíno. Interesse genuíno, verdade, a liderança, né? E você falou, dá trabalho liderar, dá trabalho. Eu costumo falar assim, se você não está afim, nem entra nesse time, né? Porque vai dar trabalho, é difícil, não tem nada de fashion, só tem o título. Porque liderar não é fácil, mas as pessoas romantizam e colocam a culpa no terceiro, né? E aí, quando você falou, Vera, de saúde mental, a gente vê muitas empresas gastando dinheiro, até é importante, mas como se fosse a solução, em motivadores extrínsecos, digamos assim, ou benefícios indiretos, como a meditação, como o Gympass, como, sei lá, esses programas todos, quando, na verdade, a causa raiz não está sendo olhada. Então, você trabalha ali o paliativo para resolver, quando, na verdade, você está adoecendo e pagando Gympass, adoecendo e pagando meditação. Meditação, Gympass, tudo isso é importante. Só que o que está gerando a doença não está sendo olhado de verdade. Você concorda? Exatamente, Sandra, a causa raiz. Né? Então, assim, isso você está falando, e eu lembrei da Ayurveda, que é uma medicina indiana, e eu também fiz essa formação, né? Quer dizer, eu acabo levando esse meu combo, né, para todas as pessoas, sejam os meus mentorados, os meus clientes, os meus alunos. E a Ayurveda fala uma coisa muito incrível, né? Ela não está interessada na doença,
quem é aquela pessoa que tem aquele sintoma. Ou seja, ela está interessada na raiz. Oh, que legal. Muito. Né? É uma outra abordagem. Eu chamo de medicina 3.0, apesar de ser milenar. Né? A 2.0, ela está focada na doença e toma aqui o remedinho. E não vamos nem entrar nesse aspecto, né? Mas a 3.0 está focada na sua saúde metabólica, e aí já é uma coisa mais inovadora, para você não adoecer. Então, aí sim, você está cuidando da raiz. E é o que falta nas empresas, a gente sabe, né, Sandra? E aí ficam todos os programas paliativos, mas, no fundo, vai ver que tem uma liderança tóxica ali dentro que está gerando isso, né? Então, assim, eu tenho tantos exemplos, eu não falo storytelling, mas eu falo das minhas historinhas, né? Então, eu sempre trago, eu tenho uma cliente maravilhosa, essa casou comigo, tem uns que passam rápido, tem uns que casam. E aí ela passou por algumas empresas, e na última, porque agora ela está em uma, na última que ela esteve, ela estava quase deprimindo, Sandra. Eu fiquei assim, e ela não é uma pessoa depressiva. Eu a conheço muito pelo tempo que estamos juntas, né? A vi passando por diversas empresas, sempre dentro do ramo dela, e fiquei realmente preocupada, sabe? Mas ali tinha uma questão que não era a empresa. E era uma empresa multinacional francesa, se eu falar o nome, todo mundo... como assim? Gente, era gestora direta, sabe? Assim, mas assim, de uma toxicidade, sabe? E ela sempre tentando trabalhar isso para aguentar, já que ela estava numa empresa maravilhosa, multinacional francesa, né? Mas adoece, a gente adoece, Sandra, sabe? Uma pessoa, que no caso dela era gestora direta. Mas agora ela está no nível de felicidade que eu sempre conto em sala de aula também. Ai, fico tão feliz de ver os meus clientes felizes, fico muito feliz, de verdade. Com certeza. E esse ponto que você trouxe, né, do líder tóxico, Vera, o que mais eu acompanho, desde a minha carreira corporativa, agora com outro papel, é que a empresa sabe quem é o líder tóxico. E a empresa vem naquela pegada de que esse líder é maravilhoso como profissional e, por acaso, ele não é bom com pessoas. Quando, na verdade, a gente tem o conceito de competência, né, do chá, conhecimento, habilidade, atitude. Você trouxe também essa questão do ser integral. Então, quando esse líder não tem essa habilidade de conduzir o negócio através das pessoas, de segurar também os problemas, porque ele tem que segurar, igual pai e mãe, né? Vai ficar contando para o filho que ele está com dificuldade financeira, criança de 5 anos, ou que está com problema conjugal. O pai e a mãe segura as suas ondas, né? Tenta ter a sua postura com seus filhos. Então, esse líder, se ele se cuidar, como você trouxe muito bem, ele precisa ter uma postura diferente, e é inadmissível que ele não saiba lidar com pessoas, senão ele não é um ótimo líder, um ótimo profissional. Mas as empresas acabam desvirtuando. Você vê um pouco disso também? Alguns líderes te procuram porque se sentem tóxicos ou receberam feedback de que são tóxicos e querem mudar esse jeito de ser ou não, ainda não tem esse entendimento. Sandra, eu tenho visto assim, uma conscientização maior em relação às soft skills, porque as hard skills maravilhosas que estão todas ali no LinkedIn, né? Aquelas que você dá conta na hora que você vai falar, você escreve muito bem, porque elas são maravilhosas mesmo, ok. Mas tem uma fala do Ramcharan que eu acho incrível e que eu levo assim logo no início, né? Sempre que eu estou falando de pessoas, e eu sempre estou falando de pessoas, não importa o tema que eu esteja abordando. Se você quer resultados, né? Se você quer números, cuide das suas pessoas, porque pessoas geram números, números não geram pessoas. Isso é maravilhoso, né, Sandra? Maravilhoso, simples e maravilhoso, né? Então, assim, eu falo muito para eles, e principalmente, assim, dependendo, né, da pessoa, do gestor, falo mesmo, não dá para ser um trator mais com as pessoas, sabe? Isso é um passado, o chefão ficou lá atrás, as pessoas não funcionam mais dessa forma, não adianta. Aí vem uma reclamação generalizada também, porque as atuais gerações, porque isso e aquilo, gente, mudou.
Não tem jeito. Você não vai fazer mudar do jeito que você gostaria, do jeito que era. Acabou. Então, os líderes precisam ter essa, primeiro, conscientização, né? E aí entra o autoconhecimento para poder trabalhar a sua flexibilidade, a sua adaptabilidade, que é uma das competências que mais nós precisamos em tempos de mudanças tão rápidas. Exatamente. O Fórum Econômico Mundial traz de forma recorrente a adaptabilidade, né, nas suas pesquisas. Isso, e tem uma ferramenta, eu gosto muito das ferramentas porque eu chamo de assessments, né? As pessoas às vezes ainda usam aquele nome antigo, mas os assessments são ótimos porque eles agilizam, né? Processos, por exemplo, de mentoria. Às vezes as pessoas chegam, Sandra, perdidas, e elas falam isso com muita honestidade. Vera, eu estou perdida. Né? Aí, em alguns momentos, eu já convido para fazer um assessment, porque vai trazendo insights, sabe, Sandra? Onde é que eu preciso mexer, né? Para poder realmente abraçar esse desafio, que é esse objetivo, que é essa meta que eu quero, para ser amanhã melhor do que eu sou hoje, né? No fundo é isso. Eu nem gosto de falar de felicidade, Sandra, porque eu acho que assim, acho muito muito ousado falar de felicidade nas empresas, mas eu gosto de falar de satisfação. Quando você trabalha satisfeito, sabe? Quando você trabalha gostando daquilo que você faz, quando você trabalha gostando do ambiente, das pessoas com quem... Isso é um privilégio, mas deveria ser normal para todo mundo, sabe, Sandra? Você trabalha diferente, a sua entrega vai ser outra, sua satisfação vai ser outra, e aí no dia seguinte você vai entregar mais, porque, sabe, é um fluxo que se torna natural, né? Natural, né? Eu sempre brinco com todo mundo, sextou, ninguém, segundou. Ninguém tem alguma coisa aí dentro, né? Exatamente. E quando você traz esse negócio também, né, da satisfação e tudo, eu lembro que quando eu comecei a estagiar, fiz psicologia e fui estagiar logo em empresa, como atração e seleção, e eu lembro que a gente tinha que se moldar para ser mais engenheira do que psicóloga, né? Não podia falar de sentimento, não podia falar de amor. E hoje o que a gente vê no mercado, justamente o que falta nas organizações, é um pouco da visão desse amor, amor pelo trabalho, amor pelo colega, amor pela vida, amor pelo produto. Então, a gente ficou tão engessado, com tanta fobia do amor, que eu acho que isso também aumentou a toxicidade. O que você acha, Vera? Você acha que faz sentido? E muito, Sandra, porque assim, existe vamos chamar de processo mental, vamos chamar de processo mental, e a neurociência traz muito isso, né? Porque é uma tendência humana, tem coisas que não dá para brigar contra, mas dá para você ter consciência e trabalhar isso dentro de você, né? Essa tendência que tem muito a ver com medo e fuga, né? Com essa emoção primitiva de estar sempre de prontidão, porque, né, a luta e fuga, então, peraí, eu estou com medo, então, e isso é nosso, está lá no cérebro mais primitivo, né? E isso vai fazendo com que as pessoas, muitas vezes, e aí tem que entender, né? Eu sempre falo da qualidade dos pensamentos, tem que entender a qualidade dos seus pensamentos. Às vezes você se fixa mais naquilo que não deu certo, naquilo que você não gosta, naquilo que você não está encontrando, sei lá, propósito, significado, do que colocar a sua energia, que é a mesma. Tá? A energia que você gastou lá é a mesma que você vai utilizar aqui, colocando foco, né, em transformar a sua vida, o seu dia a dia, você mesmo, as pessoas que estão no seu entorno, né, de uma maneira mais positiva, favorável, saudável, né? Então, eu sempre falo dos hormônios da felicidade. Precisamos ativá-los, e aí não tem muito mistério, gente. Vai pegar sol,
vai fazer atividade física, vai dar um abraço longo e demorado em alguém que você ama, né? Sim. E aí pode ser desde o filho, a mãe, ou namorada, namorada. Né? Vai pisar na grama. É. E aí tem aquela história do abraçar árvore, então eu já não falo mais de abraçar árvore, vai pisar na grama, vai pisar na terra, na areia, vai dar um mergulho de mar, vai, sabe? Sim. Tem tanta coisa para a gente fazer. E ontem eu falei sobre isso e sempre falo, porque quando eu falo sobre gerenciamento do tempo, eu vou muito fundo, sabe, Sandra? Às vezes eu levo as pessoas numa profundidade, aí eu fico pensando, nossa, Vera, mas é legal porque aí elas adquirem consciência, né? Os melhores anos da sua vida, das nossas vidas, nós passamos trabalhando. As melhores horas do nosso dia, nós passamos trabalhando. Então, que qualidade é essa que você está trazendo para essas melhores horas do seu dia, para esses melhores anos da sua vida? Né? Exato. Então, assim, e aí a vida é finita, nós somos os únicos seres que sabemos disso. Né? O budismo ele fala uma coisa muito incrível. Eu sou professora de mindfulness, né? De tanto que legal! Oriental. Eu acho que a gente deve ter conversado sobre isso. E eu inclusive dou uma aula que se chama Saúde Corporativa e Mindfulness, né? Ai, que máximo! E o budismo fala de que não é uma coisa negativa ou pesada, mas eles falam que seria muito legal nós pensarmos na nossa finitude todo dia, sabe? Assim, porque isso faz você despertar, ou seja, o valor do aqui e agora. Né? Exato. Que é a única coisa que existe, né, Sandra? O que aconteceu na sua vida antes, né? Não é mais. O que vai acontecer na minha vida daqui a pouco, quando a gente fechar, também não é ainda. Só existe eu aqui conversando com você. Exatamente. Né? Tem que ser bom, né? Senão... Então, e essa consciência, sabe, Sandra? Às vezes a gente vira uns robozinhos automáticos mesmo, sabe? Assim, você sabe do que eu estou falando, né? Esse despertar é um verbo muito utilizado na psicologia oriental, sabe? E pensa, toda vez que a gente desperta de manhã, é um novo dia que você tem, né? Então, toda vez que você desperta coisas dentro de você, você faz florescer, né? Sim. Então... E, trazendo um pouquinho da psicologia oriental, Vera, conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho com as pessoas, com os líderes nas organizações. É um trabalho individual, é um trabalho em grupo? Conta um pouquinho. Eu também não conheço e é bom também para a gente divulgar aqui no podcast. Claro. Tanto pode ser individual quanto pode ser em grupo, né? Então, eu digo que assim, eu tive grandes mestres, eu tive grandes mentoras na minha vida, sabe, Sandra? Eu tive 3 grandes mentoras na minha vida, que eu digo que foram mulheres fundamentais para eu ser quem eu sou. E agradeço a todas elas, né? Tem algumas que já não estão mais aqui, mas elas recebem meus agradecimentos também. E você me perguntando, e eu me lembro, vou trazer uma historinha Vera. Eu fui trabalhar com um laboratório farmacêutico, né? Ele estava espalhado no Brasil inteiro, e ali só estava alta direção, sabe? Gerência, aquela coisa, né? Aonde começam os treinamentos normalmente, e eu vejo que faz sentido, a gente pode até conversar isso daqui a pouquinho. E aí chegam aquelas pessoas todas, né? Principalmente os médicos, as médicas, todo mundo, né? Lá em cima do sapato alto e tal. E aí eu convidava, logo no início, né? E eu levava esse material todo, convidava. Então, vamos... a história do quebra-gelo, né? Vou convidá-los a andar por essa sala, deixava, sabe, a sala no formato sempre que as pessoas pudessem, né, ter lugar para caminhar. E aí eu gostaria de convidá-los também a tirar os sapatos. Aí todo mundo olhava assim. Que desconforto! Para alguns, sim. E tinha gente
gente não tirava o sapato. Ficava ali no conseguia. sapatinho alto, sabe? E tudo Sim. certo, cada um dentro das suas possibilidades, né? Então, era só um convite. E aí, depois eu distribuía bola de tênis. Bola de tênis para todos, né? Trabalharem seus pés. E aí, trabalha um pé, aí depois pisa e sente a diferença entre um pé e outro. Depois trabalha o outro pé, e aí esse daqui já foi trabalhar a diferença também, né? Ou menor diferença entre um pé e outro. Ou seja, eu estava trabalhando o corpo com aquelas pessoas, né? Para que elas pudessem descer literalmente, né? Sair daquela coisa mental e ir lá para o pé, né? Comigo. Ali eu já estava usando uma série, né, de informações, de conhecimentos e de sabedoria mesmo, né? Porque dentro da psicologia oriental nunca existiu essa divisão mente-corpo. Né? Ou seja, e você sabe, a nossa psicologia tem 100 e poucos anos. E aí eu até brinco, né? Eu falo assim, gente, se eu acreditasse só na mente, eu teria sido psicanalista. Ou psiquiatra, né? Porque aí o psiquiatra vai entender ali qual é a disfunção para dar o remédio certo e adequado, né? Sempre muito importante também. Mas eu não sou. Eu não sou nem psicanalista nem psiquiatra, eu sou psicóloga, acredito nessa. E agora a neurociência vem e comprova várias coisas, sabe, da psicologia oriental. Tão feliz, Sandra, de ouvir. Que ótimo. Eu falo, nossa, eu estava no caminho certo. Né? Estava no caminho certo, muito bom. Exatamente, que ótimo. Eu tentei dar um exemplo, sabe? Não, super. Né? Até por isso mesmo que você falou, né? O pé, ele faz parte da nossa mente, né? Ele está conectado ali o tempo todo, né? São terminações nervosas, né? Então, toda você não sente com o pé, você sente com você faz o fluxo sanguíneo subir, né? Sim, então, por isso a importância de pisar na areia, pisar na exatamente. Pedra. E a nossa sociedade ocidental, né, Vera, ela esquece, né? Ela ignora o corpo, né? O corpo é objeto só ou de desejo ou de estética, mas não o corpo como uma manifestação do seu sentimento, porque no final do dia é isso, né? Isso, e eu chamo de templo, né? Porque templo, ótimo. O corpo é um templo, né? É algo que você deve reverenciar. Né? A gente é um absoluto acaso desse universo. Quanto mais eu ouço os cosmólogos, mas eu acredito nisso, somos poeirinha de estrelas, né? E é maravilhoso ter um céu azul. O céu poderia ser vermelho, lilás, né? Você olha para esse céu azul, que inclusive é uma dica para pessoas deprimidas, olhar o céu azul 5 minutos por dia, né? E aí, Sandra, você falou sobre isso e eu lembrei de uma outra fala que eu levo bastante para conscientizar as pessoas. Todo mundo sabe aonde trabalhar o corpo físico, né? E aí um escolhe a corrida, o outro escolhe a musculação, o outro escolhe o crossfit, o outro escolhe o tênis, o outro escolhe 3, 4 coisas ao mesmo tempo, mas aonde você vai trabalhar a sua musculatura cerebral? Exato. Aonde você vai trabalhar, porque é a mesma musculatura. Ou seja, eu chamo de musculatura cerebral porque quanto mais nós usamos o cérebro, mais forte ele fica. Exatamente. Né? Quanto mais coisas novas entram, mais novas redes neurais se formarão. Né? Exatamente. Então, neuroplasticidade cerebral, né, Sandrinha? Exatamente. Eu amo também poder compartilhar isso o tempo todo, que é uma das minhas disciplinas também, um dos meus trabalhos com os líderes, né? Levar a neurociência para dentro das organizações. Né? Fantástico. Porque é um novo, né? Um novo funcionamento do cérebro, a coisa ao tempo real, né, Sandra? E usar esse potencial, né, para a nossa saúde, para o nosso bem. Agora, Vera, a gente não pode mudar, às vezes, o ambiente tóxico ou a liderança tóxica, mas a gente pode mudar como a gente lida com isso. Você tem alguma dica, ou usando mindfulness, ou usando com a bagagem toda que é enorme, para que as pessoas que estão nesse momento, né, tensas, estressadas, falando assim, mas o meu universo é o caos. Como que eu sobrevivo
a esse universo? Então, Sandra, você está falando isso, eu estou pensando, né, especificamente numa cliente, e ela traz isso, ela é uma empresária, e aí ela fala, meu trabalho é esse, Vera, não tenho como fugir disso, a empresa é dela, o pai está deixando para ela, e ela assumiu totalmente, está de vento em popa, mas isso a cansa, porque, né, e ela sabe que ela não tem como fugir. Eu que é um pouco isso, né? E nem quer, porque ela ganha o salário dela, a empresa está a todo vapor, ela tem não sei quantos funcionários. E aí a busca estava o que mais, né? Com o que mais eu completo a minha vida. Porque vai ficando um buraco, você está jogando muita energia aqui, mas aqui está ficando um deficitário, né? E olha que interessante, Sandra, depois de muitas buscas, ela resolveu escrever. Olha! Eu vou fazer um curso de escrita que dura 1 ano e meio, né? Uau! Olha só que legal, Que Sandra. legal! E aí ela vai aprender, ela fala que é uma fera, ela já fez 2 MBAs, né, na FGV, que é a instituição onde eu ministro a maior quantidade de aulas, e ela é muito, enfim, muito inteligente. E aí ela falando que o professor é uma fera, que ela vai aprender poema, que ela vai aprender conto, que ela vai aprender... Que lindo! E aí ela está resgatando histórias da família para poder transformar isso em escrita. E escrever é maravilhoso, né, Sandra? Tudo que fazemos com os braços, fazemos com o coração. É, né? Escrever um Olha que abraço, incrível! né? Essa coisa da É, escrita, né? Do é. cozinhar, né? É, do cozinhar, exato. Tomar o vinho, eu gostei agora. Ainda vi hoje o tubarão. Mas então, Opa! eu dei um exemplo, sabe, Sandra? Porque ela está muito bem sucedida, numa Sim. determinada área da vida, mas assim, sentindo esse buraco, né? E uma pessoa que está chegando aos 40, né? Que é diferente, você aos 20, você só quer, sei lá, pagar boleto, se encontrar na vida. Quando você já tem algo estruturado, fica faltando, né? Então, sabe, hobbies, coisas que talvez Sei. você nunca tenha se dedicado a própria Sim. culinária, já te vi passando ali pela cozinha. Isso. É incrível. Eu faço a minha comida. Aí Não todo é uma mundo, delícia? nossa, você faz comida, né? E Eu faço, amo. eu também, Sandra. É um É, prazer de pegar os meus orgânicos. Isso não aí o é? Veda trouxe para a minha vida. Que Eu entrei legal. numa crise assim, acabei com os refrigerantes e eu Aham. falei, não, preciso dos orgânicos, né? Aí comecei pelos Olha, legumes, pelas verduras, agora eu já cheguei nas quinoas, nos feijões, ai, tudo delícia. orgânico. E Uhum. isso é qualidade, né, de vida, né, É Sandra? qualidade de vida, né? E a gente sabe que comer direito, né? Comer correto, dormir Isso, bem e fazer isso. exercício já é 50%, né, Vera? Nossa, isso é estilo de vida, né, É Sandra? estilo de Que é vida. uma medicina que, infelizmente, a gente quase não ouve, que é a medicina do estilo É, de vida. Né? Porque o que os exato. médicos vão se dando conta? Sempre se dando conta da mesma coisa, né? As É, pessoas não exatamente. cuidando delas mesmas, cuidando do É. trabalho, cuidando do outro, cuidando da Uhum. família, e com esse esquecimento de si. Né? Exatamente. E é nessa Nossa, direção que eu trabalho, sabe, Sandra? Fazendo as pessoas fantástico. Que trabalho. Isso não é trabalho, isso é um hobby, né? Vamos combinar. Que delícia. eu amo fazer o que eu faço. Eu vejo, tá em você esse prazer, tá no seu, na sua expressão, tá na sua comunicação. É uma delícia quando a E gente faz o agradeço. que a gente ama, né? É tudo. E agradeço todo dia, sabe, Sandra? Porque a gente tem Exato. que agradecer, né? É o que eu falo para minha filha, ela está no pré-vestibular, eu falo, olha, pensa no type of work. Independe a disciplina, mas o que você vai fazer é o tipo, a natureza do trabalho, aquilo que te dá prazer. A disciplina você aprende qualquer coisa. O hard skill você trouxe muito bem, né, Vera? Hard skill todos nós conseguimos. Agora, para desenvolver soft skills, aí demora um bom tempo, né? E a gente Bom, tem que escolher, né? Porque são tantas softs importantes que a gente tem que escolher, né? Porque aí é exatamente. uma de cada vez. Essa estrutura do É, coaching, né? Que agora eu levo para o neurocoaching,
além da mentoria, ela é muito importante, né, Sandra? É uma competência de cada vez. A gente tem que ter muita paciência com a gente, sabe? Muita gentileza com a gente. Eu uso essa palavra, a gente tem que ser generosa, né, com nós mesmas. Porque a gente só é generoso com o outro, às vezes esquece, né, Vera? E aí a história do cuidado, né? Você cuida do outro, você cuida de tudo, né? E esquece de cuidar de você. Né? Os pilotos e comissários explicam: põe a máscara de oxigênio primeiro em você, não é isso? Depois no outro. Depois por aí. Outro. E é nessa direção, sabe, Sandrinha, que assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar. Agradeço a você, né? Essa oportunidade. E o meu trabalho é esse combo, né? Assim, é um combo da psicologia ocidental, oriental, com a neurociência, né? Com a terapia organizacional, psicoterapia da vida profissional. Ainda tem pé com a Ayurveda. Olha, que delícia! Nossa Senhora! E assim, e tudo que hoje em dia está se confirmando cada vez mais com a ciência e com, você falou, o estilo de vida, né? Bom, indo para o finalzinho, Vera, eu queria te fazer 2 perguntas aqui muito importantes, né? É claro que as pessoas não precisam chegar no limite para pedir ajuda. O correto seria investir em si mesmo, como você colocou bem. Mas eu não queria terminar sem falar 2 coisas. Primeiro, que você falasse qual é a hora do limite de pedir ajuda. O que a pessoa pode estar sentindo ou pensando que para você é um trigger, né, um gatilho para que ela falou, preciso de alguém aqui me apoiando. E, obviamente, a segunda pergunta é onde encontrar a Vera para pedir ajuda. Olha só, Sandrinha, você falando isso e as coisas me vêm à mente. Eu me lembro de uma cliente que ela fez todos os exames dela, sabe? Ela fez tudo, estava tudo bem, estava tudo bem. E ela ficou muito irritada porque ela não estava bem. Olha! Né? Então, assim, você entender, por exemplo, a qualidade do seu sono, ela é muito determinante. Porque você deitar e não conseguir dormir é um indicador, né, que você não está conseguindo administrar-se, porque é hora de dormir, é hora de dormir. E aí tem todo um contexto mental, né, de você trabalhar a sua mente. Né? Vamos sair da saúde mental, que, coitadinha, é muito estigmatizada, mas você trabalhar a sua mente como você trabalha os seus músculos do corpo físico, né? E porque assim, quando você chega na doença, né? Quando você chega na doença, ali já tem algo que você tem um grito que você não ouviu. Não ouviu, ignorou, né? Então, assim, eu diria que você fazer atenção à qualidade dos seus pensamentos, independente do sono. Né? Porque no sono ali você é um momento crítico, né? Um momento que você tem que estar com você mesmo. Né? Exato. É um momento que tudo para e né? Tem pessoas que nem param. Né? Mas, enfim, mas também prestar atenção na qualidade dos seus pensamentos. Ou seja, você coloca mais energia mental aonde? Né? No passado, remoendo, né? Se arrependendo, né? No futuro, de uma forma ansiosa e você com muito mais intenções do que ações efetivas para construir o teu futuro, né? Você está focado sempre no aqui e agora, que isso é a coisa mais difícil do mundo. Mas tudo bem. Está focado no aqui e agora, né? Sabendo o que você está construindo e que vai... Porque como é que você vai plantar? Como é que você vai colher se você não plantar, né? Exato. E não vai conseguir colher abacaxi se for plantar batata. Então... é uma construção, sabe? Então, eu diria, Sandra, não é uma pergunta fácil de ser respondida, mas o sono, né? Onde é que ali é um revelador, na hora do seu sono. Você está dormindo bem, você não está dormindo bem, você acorda no meio da noite e aí começa a pensar em milhões de coisas e não consegue voltar a dormir. Não, teve uma pessoa que virou para mim e falou, não, Vera, eu durmo 2, 3 horas. Aí, com a nossa conversa, né? E com filha, com toda uma estrutura, trabalhando a beça,
com toda a nossa conversa, ela acabou se dando conta que 2, 3 horas não é suficiente. humanamente, não é saudável. Humanamente impossível. E a qualidade dos pensamentos não é tão simples, sabe, Sandra? Uhum. Eu falo para as pessoas que têm dificuldade de meditar, não tem problema. 90% da população mundial tem, mas começa com 1 minuto. 1 minuto. Uhum. Tem até aplicativo. Até o celular ajuda, né? Até, porque é 1 minuto que acaba. E quando você fala a qualidade do pensamento, Vera, você está falando se eu estou pensando coisas ruins, se eu estou pensando coisas que me deprimem, é um pouco nessa linha? Exato. Ou coisas que podem me construir, coisas que podem me desenvolver, coisas. E aí você. É porque a mesma energia, né, Sandra? Que a gente gasta para remoer, a gente gasta para construir, né? Então, é essa qualidade mesmo, que a gente não. A gente fica meio no automático e não se dá conta. Ó céus, ó vida, né? Ó céus, ó vida. Isso. E aquela nuvem com a chuva em cima da cabeça, não é isso? Aí fica no modo reclamação. Né? E eu trabalho com uma pessoa que ela fala que ela fica no modo solucionador, o negócio dela é solucionar. Que aí as coisas deixam de ser problema. Adoro. Essa é minha vibe também. O que você faz? Eu soluciono problemas, adoro. Aí é divertidíssimo, né? Outro dia o cliente começou a chorar muito, porque ela está com um problema financeiro seríssimo. Aí eu acolhi, eu a ouvi, ela chorou. Quando ela parou, eu falei assim: olha só, é material o seu problema, não é? Ela falou assim: é. Eu falei: é solucionável. Ela despertou, sabe? Assim, é material, é solucionável. Exato. Existem problemas que não são materiais, e aí a coisa fica diferente. Então, é esse despertar, sabe, Sandrinha? E aí, quem quiser falar comigo... Isso, onde encontramos... Além de... Eu sou privilegiada, né? Porque eu consigo chegar até você, mas os não privilegiados... Mentira, brincadeira. Mas as outras pessoas... Então, aí a gente pode colocar, talvez, o meu LinkedIn, sim, o meu Instagram, vamos colocar. Né? Porque aí eu não faço o meu site, que inclusive estou ali organizando melhor ele, e ali sempre tem o meu telefone, sabe? Eu sou uma pessoa que disponibiliza, é o meu telefone pessoal, tanto no Instagram, ou no meu Linktree também do Instagram, tem o meu contato, tá? E aí depois a gente coloca junto, né? Os endereços. Exatamente. Isso, a gente coloca. Quando eu for editar, a gente coloca. Tá ótimo, tá bom, Sandrinha. Querida, obrigada. Que satisfação, que luxo ter você aqui, uma aula sobre autocuidado, uma aula sobre saúde mental, uma aula sobre comportamento, psicologia oriental. Assim, eu falo que é um privilégio. Quando a gente fala, né, de aprendizagem ao longo da vida, né, Vera, é sobre isso. Olha como a gente aprende num bate-papo aí de 50 minutos, é impressionante. Então, é verdade, tem um monte de coisa que eu quero entender com você também. Depois, daqui a pouquinho, eu mando uma mensagem. Você é maravilhosa, adorei. Obrigada, querida. E muito obrigada por dar o privilégio aqui de dividir com a gente o seu conhecimento. Tá bom? Obrigada, Sandrinha. Beijo, meu amor. Beijo, fica com Deus. Você também. Obrigada pelo convite. Nós.